Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos à Câmara Legislativa do Distrito Federal, que hoje se instala neste local para realizar audiência pública com a finalidade de debater a reforma tributária distrital, carga tributária e competitividade para o setor agropecuário, uma proposta do senhor deputado Delmasso. Encontra-se à mesa para presidir esta audiência pública Sua Excelência, o senhor vice-presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal, deputado Delmasso. Primeiramente, bom dia a todos. Bom dia! Posso fazer o pedido? Antes de eu começar, quem está sentado aí atrás, puder sentar mais na frente, fica bom, viu? Tá bom? Mas vamos lá. Sobre a proteção de Deus, tenho a honra de declarar aberta a presente audiência pública da Câmara Legislativa do Distrito Federal para debater a reforma tributária distrital com o subtema carga tributária e competitividade para o setor agropecuário. Convido para tomar assento à mesa o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Distrito Federal e ex-presidente da Câmara Legislativa, para mim o sempre deputado Joey Vale. Convido também para tomar assento à mesa meu amigo secretário de Estado de Agricultura, Dilson Rezende de Almeida. Convido também para tomar assento à mesa a presidente da Emater, Denise Fonseca. Convido também para tomar assento à mesa o presidente da Cooperativa Agropecuária do Distrito Federal, José Guilherme Brenner. E também convido para tomar também o assento à mesa o advogado tributarista da FAP, Dr. Jaques Veloso. Quero anunciar que o secretário de Fazenda está a caminho, acabou de encerrar uma reunião no Palácio do Buriti e já está a caminho. Antes de mais nada, eu quero agradecer a presença de todos e de todas. Quero, antes de mais nada, dizer que eu me sinto honrado de estar aqui do lado do meu amigo, deputado Joey Vale, que para mim foi um dos melhores presidentes que a Câmara Legislativa teve, ele que deixou o seu legado na Câmara. Eu digo que Brasília ficou triste quando ele anunciou que não iria mais sair candidato a nada, certo? Mas eu tenho certeza que o setor de agronegócio ficou muito feliz com a volta dele, não que ele tinha abandonado, mas agora com o foco, certo, que ele está dando hoje, principalmente pelo setor de agronegócio. E me sentindo na liberdade, Joey, nós estamos fazendo diversas audiências públicas, só para vocês entenderem, nós estamos fazendo várias audiências públicas para preparar o anteprojeto de lei que vai trabalhar a proposta da reforma tributária distrital. Essa proposta, que está em consonância, nós estamos construindo ela junto ao governo e nós vamos fazer 8 audiências públicas, essa é a segunda. A primeira foi com o setor varejista, agora com o setor de agronegócio, depois com o setor atacadista e assim vai. E no dia 4 de dezembro, nós vamos fazer uma sessão solene lá na Câmara Legislativa de entrega desse anteprojeto de lei que vai conter todas as propostas levantadas nas audiências públicas. Então, tudo que for dito aqui em relação de redução de impostos, desburocratização, para facilitar a vida do empreendedor, para facilitar a vida do empreendedor, vão ser alocadas nesse anteprojeto de lei. E a ideia, como eu não posso apresentar uma proposta de reforma tributária, né, isso a lei orgânica não permite, a própria Constituição não permite,
a ideia é nós apresentarmos ao governo em dezembro, para que já em fevereiro de 2020 ele possa encaminhar à Câmara Legislativa essa proposta já estudada. Por isso que nós estamos caminhando junto ao governo mesmo. Todas as propostas, a Secretaria de Fazenda participa, as ideias nós encaminhamos, já temos a questão das respostas, né? Por exemplo, que reduzir imposto não é somente, não é somente falar, vou abaixar o número. Não, você precisa arrumar uma compensação disso. Então, nós estamos fazendo esses estudos. Para quê? Para que já em 2020 a gente consiga aprovar essa proposta. E eu digo que nós estamos em consonância também ao governo federal, porque as informações que nós temos é que a próxima etapa, depois da aprovação da reforma da Previdência, eles também vão fazer uma proposta de reforma tributária no caso dos impostos federais. Então, aqui nos impostos estaduais, a gente já adianta bem em relação a isso. O nosso grande objetivo, muitas pessoas me perguntam assim, mas qual é o objetivo de fazer um debate sobre reforma tributária? Primeiro, nós temos, isso, os senhores vivem isso todos os dias, uma das maiores cargas tributárias do país. O empresário em Brasília paga caro, e paga muito, e não tem praticamente auxílio nenhum do governo. E o nosso governador, o governador Ibanez, sempre diz o seguinte, que o governo, ele é para pobre. Para o rico e para o empresário, basta ele não atrapalhar. Então, neste caso, o que nós queremos é, nessa proposta de reforma, diminuir a burocracia e diminuir os impostos. Aí, nós vamos pedir uma contrapartida de cada um de vocês. Qual é a contrapartida? A geração de emprego aqui no Distrito Federal. Nós somos a região metropolitana com o maior número de desempregados no Brasil. Nós temos hoje 330 mil pessoas que acordam todos os dias pela manhã e não tem para onde ir, que saem com seus currículos debaixo do braço, batendo de porta em porta, tentando achar uma vaga de emprego e não acham. E nisso, nós temos que mudar essa realidade, porque a economia do DF é uma boa economia, nós temos um dos maiores PIBs do Brasil, nós temos a maior renda per capita do Brasil, nós temos o maior índice também de desigualdade, que é isso que nós precisamos combater, o índice de Gini nosso é muito altíssimo, mas, em contrapartida, a nossa economia sendo muito forte, nós temos do outro lado um bolsão de desempregados de 330 mil pessoas, que isso dá em torno de 19% da população economicamente ativa no Distrito Federal, e que a única solução que o Estado tem é se aliar ao setor produtivo, se aliar aos empresários, para que, reduzindo esses impostos, eles possam gerar emprego, para que Brasília possa ainda mais fortalecer o nosso mercado. Então, eu confesso a vocês, não conheço muito a economia do agronegócio em Brasília. Eu tenho aqui dois professores, o Joey e o Rafael Cursino, que é meu amigo, meu irmão, presidente da ANAPA, que está aqui, sempre conversamos sobre essa área, mas coloco o nosso mandato à disposição e fiz questão de colocar o setor de agronegócio como segundo da audiência pública, inclusive aqui na Agro Brasília, para que a gente possa discutir e sair daqui com uma proposta concisa, uma proposta coerente e que possa ser incluída na proposta geral, que é da reforma tributária. Para finalizar, nós vamos passar para os membros da mesa, para que eles possam fazer as considerações iniciais. O doutor Jacques Veloso e o deputado Joey Vale vão fazer uma apresentação da proposta da FAP de reforma, que inclusive eles já encaminharam essa proposta ao secretário de Fazenda. Então, eles vão fazer essa apresentação daquilo que já foi encaminhado ao secretário de Fazenda. Logo após a apresentação da mesa, nós vamos abrir para quem quiser fazer as suas considerações por 3 minutos. Já peço que aqueles que gostariam de fazer uso da palavra, levante a mão, que a nossa assessoria vai estar pegando o nome de vocês, tá bom? Quero passar a palavra, então, ao presidente da Federação de Agricultura e Pecuária do Distrito Federal, Joey Vale. Muito obrigado, deputado Delmasso. Eu quero lhe agradecer de antemão
por esse momento importante para todos nós. Você que é um deputado jovem, extremamente atuante no Distrito Federal, o deputado Delmácio fez uma atuação brilhante enquanto fui colega dele na Câmara, sempre tratando de assuntos com muita seriedade e buscando assuntos coletivos para resolver a vida das pessoas. Quero agradecer aqui especialmente os presidentes de sindicatos presentes aqui, Giovanni Miller, que tem sido um lutador, especialmente na questão da regularização fundiária no Distrito Federal, Sandra, entrando agora no sistema e já fazendo uma diferença enorme. Obrigado pela presença. Sandra, o nosso presidente do Rural Tour, que também está aqui, o Fragmar, que faz um grande trabalho, e todas as pessoas que têm construído, trabalhado para que a gente possa ter um sistema forte. Nosso vice-presidente Fernando, que está aqui, desse Sense, que também é vice-presidente do sistema, da federação, e também participante da Copadef, Delmácio. Aqui nós temos um grupo de pessoas abnegadas que trabalharam e construíram tudo isso aqui. Mesmo sabendo desse contingente enorme de desempregados no nosso país, vivemos num momento interessante e que o país sabe disso e o mundo sabe disso, que é a nossa grande vocação para a questão do agronegócio. Então, essa é a verdade, é isso que nós temos que trabalhar e, por isso, o Estado brasileiro, que infelizmente vive um momento de hipertrofia, obsolescência, quer dizer, é um Estado que a gente não acredita mais, na verdade é isso, a população perdeu a credibilidade no Estado, deputado Delmácio, em função de tudo que a gente tem visto e tem acontecido, além da ineficiência dos processos, o processo deflagrado de corrupção em todas as instâncias que nós entendemos, tá certo? Então, esse é um momento muito importante, crucial, de uma virada que nós podemos dar ou não, depende muito de nós, da participação de cada um fazendo a diferença. Logicamente, a questão tributária, para todos nós, é um importante obstáculo que nós precisamos vencer, porque na maioria dos estados brasileiros, na maioria estado aí federativos, né, nós temos a maioria das secretarias funcionando mal, mas uma secretaria funcionando muito bem, que é a Secretaria de Fazenda. A máquina arrecadadora, a sanha de arrecadação é gigantesca e é verdade, se eu não consigo controlar na gestão essa torneira que fica pingando o tempo inteiro, eu preciso aumentar a água que entra na caixa d'água, e a água que entra na caixa d'água, infelizmente, é retirada do setor produtivo, que é quem paga o imposto original. Essa é a verdade. Então, nós precisamos fazer isso e, em tempo inteiro, nós tentamos fazer as grandes mudanças. Imaginamos que vamos ter um milagre e que nós vamos fazer a mudança, a grande mudança. E, na verdade, deputado Delmácio, esse seu trabalho, essa sua vinda para cá e a escuta ao setor produtivo faz parte das pequenas mudanças que vão contribuir para essa mudança maior, que é melhorar o ambiente de negócios. Nós precisamos melhorar o ambiente de negócios no Distrito Federal, haja visto que somos a maior renda per capita do Brasil, o melhor mercado do Brasil. O Brasil inteiro e boa parte do mundo quer vender aqui e todos os dias nós recebemos caminhões e caminhões e caminhões de produtos que vêm de outros espaços. Aqui, como dizia Juscelino Kubitschek, no seu segundo plano de governo, que se tivesse acontecido, seríamos aqui esse grande cinturão de agroindústrias do Brasil, já que temos como vocação sermos um hub de logística, porque estamos no centro do país, equidistante de praticamente norte e sul, e podemos fazer esse espaço de integração brasileira, que era a grande vontade do nosso presidente Juscelino Kubitschek, e que nós temos trabalhado para isso. Os governos, via de regra, entram e saem e querem deixar seus legados, o que é legítimo, o que é claro, foram eleitos para isso. Nós, que fomos da política, você que está na política, também tem esse papel importante e fundamental. Eu acho que é através do diálogo, entendendo que temos que buscar unidade numa grande diversidade, especialmente o Distrito Federal, que é cosmopolita ao máximo, quer dizer, se nós olharmos nessa plateia, teremos pessoas de todos os estados brasileiros, quiçá de boa parte do mundo. Essa é a característica das capitais planejadas, como Canberra, na Austrália, como Washington, D.C., vários atrativos de pessoas. Ao tempo que nós temos uma dificuldade enorme de juntar coletivamente em objetivos comuns, temos uma facilidade grande porque nós adotamos facilmente os movimentos que acontecem porque queremos fazer parte de algo. Então, acho que esse momento dessa audiência pública não podia ser melhor.
Nós estamos discutindo isso e já discutimos fortemente em relação à lei que conseguimos aprovar, você fez parte disso, que fazemos o equacionamento dos subsídios ou dos processos de melhoria para o setor produtivo, igual, tivemos a oportunidade, numa lei federal e depois numa lei distrital, de fazermos esse equacionamento da condição do setor produtivo de Goiás, de Minas, dessa condição da região de Cerrado, né, já com a possibilidade clara de fazer isso, e é isso que eu acredito que o secretário de Fazenda vai anunciar durante a AgroBrasília, Jacques, já como parte dessa construção que foi feita buscando equacionar esse processo. Porque, Delmácio, temos uma coisa importante que eu gostaria muito de falar para você como esse representante que tem atuado fortemente, nós temos alguns fundos importantes para o agronegócio do Distrito Federal, especialmente para aqueles que o governador quer cuidar, para os menores, né? Vou dar o exemplo do Fundo de Desenvolvimento Rural, do FDR, que tem sido extremamente atuante com a Emater fazendo o seu papel e o BRB. Nós queremos muito que esse fundo seja preservado e ampliado, secretário. Aquilo que eu já tinha conversado com o senhor sobre a condição do BRB entrar fazendo uma paridade com esse processo. Aliás, recurso esse que precisa ser efetivado pela Terracap, que tem recebido, aumentado enormemente o valor pago por hectare, né, e que não tem repassado para o nosso fundo, que é de direito, que é de lei, que é correto e que irriga esse ambiente que emprega e que vive hoje com emprego pleno. Enquanto temos 330 mil desempregados na cidade, na área rural, podemos contar nos dedos talvez de uma mão, porque tem demanda nesse processo. Então, se eu aperto o pé nesse acelerador aqui, desse carro que está aqui rodando, aqui nesse lugar, a gente está vendo nessa feira, em todos os lugares, ele vai andar com mais rapidez, ele vai empregar mais, e nós temos as instituições trabalhando conjuntamente. Eu estou falando de Senar, Sebrae, Emater, Secretaria de Agricultura. Nós temos os instrumentos, as ferramentas que transformam e fazem o nosso segmento, o agronegócio, lato sensu, não estou falando de ideologia nenhuma, estou falando de agronegócio, lato sensu mesmo, fazermos de Brasília esse grande exemplo para o país inteiro. Agora, com o Instituto Granja do Torto se consolidando, precisamos da sua ajuda também, nessa cruzada para fazermos esse processo de verdade, né? Porque em Brasília a gente toma as decisões, as leis são feitas e elas vão meio que se arrastando porque as instituições de governo têm cabeças diferentes. O governador entra, bate na mesa, mas normalmente não é seguido por todos. E isso é uma dificuldade enorme porque as políticas de governo colocadas, trabalhadas, elas não se realizam. Zé Guilherme, elas não se realizam, você sabe disso do que eu estou falando, né? A regularização das terras é uma delas. Nós estamos aqui há quantos anos, todos os discursos que eu fiz aqui, eu falei de regularização de terra, eu trabalhei pela regularização, eu fui em reuniões, a gente juntou gente para dialogar, deputado Delmácio, juntamos pessoas que têm a ver com todo o processo, e depois de tudo feito, a lei pronta, que o senhor ajudou a aprovar naquela madrugada, um ator fala, não posso fazer. E estraga completamente tudo, porque estava presente, não falou na hora que aquilo não seria possível para a gente dar um jeito naquele momento, e realmente agora nós estamos vivendo quase que como morrer na praia. Nadar, quase pensando que estava chegando no continente, a gente já estava na praia, estamos morrendo na praia. Mas eu estou vendo o pulso forte do governador, batendo na mesa e falando, o BRB vai fazer. Então já temos uma coisa, e vai fazer e está fazendo, o que é muito importante para todos nós. E a reforma tributária vem complementar isso. Conte conosco, conte com a Federação de Agricultura, conte com o sistema, conte com todas as instituições do agronegócio, que eu puder estar junto, trabalhando contigo. Parabéns, muito agradecido em nome do agro do Distrito Federal. Grande abraço. Obrigado, presidente. Vou passar a palavra agora ao secretário de Estado de Agricultura do Distrito Federal, doutor Dilson Rezende. Mas antes gostaria de chamar o representante da Secretaria de Fazenda para estar aqui conosco, a quem eu quero pedir uma salva de palmas para ele também. Marcelo Alvim, que é o secretário adjunto de Fazenda do Distrito Federal.
Bom, gente, bom dia. Deputado Rodrigo Delmasso, é um privilégio estar aqui com vocês nessa iniciativa louvável, importante para o setor, para toda a economia do Distrito Federal. E aqui é o cumprimento extensivo a todos os deputados da Câmara Legislativa, que também são importantes, né, no desenvolvimento e nas políticas do Distrito Federal. Tudo que a gente necessita em termos de legislação passa por lá e a gente tem contado sempre com o compromisso e o apoio deles. Justificar a ausência do deputado Rui Coutinho, que por outros compromissos não pôde estar presente. O secretário André também encaminhou o secretário adjunto Marcelo, porque ele teve um problema, um contratempo. Virá tarde para a abertura, né? A nossa presidente da Emater, doutora Denise Fonseca, amiga de tanto tempo, em nome da qual eu cumprimento todos os meus amigos da Emater, empresa essa que eu tenho orgulho de fazer parte também há mais de 25 anos. Cumprimentar o presidente da federação, nosso amigo também de tanto tempo, ex-deputado Joy Vale, pessoa comprometida com o setor rural, tem feito um excelente trabalho à frente da federação, né, em nome do qual eu cumprimento os presidentes dos sindicatos e os demais componentes da federação e dos seus sindicatos. O deputado Jacques Veloso, que tive a oportunidade de conhecer já em algumas audiências com o secretário André e a sua equipe, pessoa também que tem ajudado muito nas demandas que estamos encaminhando à Secretaria de Fazenda, que deve ter algumas novidades para anunciar hoje, está certo, Marcelo? O secretário André disse que tem algumas questões que devem ser anunciadas hoje na abertura e a gente espera aí ansiosamente. O nosso presidente da Copadef, José Guilherme, também produtor rural, está à frente dessa forte cooperativa, acho que é a cooperativa mais forte da nossa região, e está de parabéns pela realização dessa 12ª Agrobrasília, que a gente viu nascer lá em 2008, e conta sempre com o apoio do Governo do Distrito Federal, e da Emater, né, que com muito orgulho coordena a área de agricultura familiar, que é reconhecida e é uma referência em todo o Brasil. Queria agradecer a minha equipe da secretaria aqui presente, subsecretários, meu adjunto Luciano e os demais servidores da secretaria que têm dado todo o apoio à nossa gestão, que temos muitas coisas também para a gente, muito trabalho, muito desafio para a gente vencer. E a equipe da SEASA, né, que o presidente Wilder não pôde estar aqui agora, mas está representado pelo nosso vice-presidente. E então eu cumprimento também toda a equipe. Bom, gente, é um momento importante, né? O deputado Delmasso tomou essa iniciativa de coordenar esse trabalho de reforma tributária, que é um assunto que não é simples, é um assunto muito complexo, principalmente em momento econômico tão difícil. O Brasil todo, né, está passando por um momento difícil, os estados, temos aí estados em situação muito ruim, o DF está também numa situação não muito boa, mas estamos todos lutando e somando esforços para vencer. E essa questão tributária, ela tem um impacto direto, né, exatamente na questão econômica do Estado. Então, é uma discussão que tem que ser feita com muita cautela, mas que tem que ser feita e é importante para o setor produtivo. E aqui, no caso, estamos aqui no coração do agronegócio do Distrito Federal, é o local ideal para que seja feito e vamos buscar, logicamente, dentro de tudo que for possível, a gente atender e trazer, né, destravar o setor, trazer competitividade para a geração de emprego e renda, que é o objetivo maior de todo gestor público, e o governador Ibanez, ele é extremamente exigente nisso. Ontem, ainda na reunião dos secretários, ele frisou muito isso, que ele ficará muito satisfeito com o desempenho dos seus secretários, de toda a sua equipe de governo, se conseguirmos até agosto gerar mais 20 mil empregos, e assim até o final do governo, aumentando a geração de emprego, para que a gente tenha oportunidades novas para a nossa sociedade desempregada, como disse o deputado Delmasso, tantas pessoas saem de casa todos os dias buscando uma colocação e não conseguem. Isso é muito triste ver um pai de família buscando
buscando exatamente o sustento de sua família sem ter essa oportunidade. Com relação à política que nós estamos discutindo aqui, a reforma tributária, ela é importante, como também as políticas públicas que devem ser comprometidas com o desenvolvimento da nossa cidade. E no caso da Secretaria de Agricultura, a gente coordena e trabalha com as políticas públicas de desenvolvimento rural. Queria anunciar também, aqueles que ainda não tiveram oportunidade de saber do nosso plano de governo, que nós estamos trabalhando na redefinição, na melhoria, na modernização das políticas públicas de desenvolvimento rural, nesse mesmo sentido de destravar, simplificar os processos e trazer competitividade ao setor e garantir àqueles mais necessitados, aos pequenos produtores e agricultores familiares. Estamos também num processo de discussão, viu, deputado? Já até tive a oportunidade de pedir o seu apoio quando chegarmos à Câmara, e numa discussão técnica primeiramente, em seguida haverá também uma discussão com a sociedade rural, os envolvidos, para podermos então levar à Câmara Legislativa essa proposta, onde novamente será debatida como tem que ser, com participação e controle de todos, controle social, para que tenha efetividade e legitimidade. Então, colocar a Secretaria de Agricultura à disposição. Parabenizar mais uma vez a cooperativa, os organizadores, o Ronaldo Triaca, que é o coordenador, não está aqui, por esse belo trabalho, a Emater, que trabalha tanto também, dessa feira que está iniciando hoje, com grandes perspectivas. Eu estive no AgriShow, representando o governo na abertura, é realmente uma feira grandiosa, mas é uma feira muito de tecnologia, de equipamentos, e a parte de agricultura familiar lá ela é muito pequena, basicamente mais produtos, venda de produtos de agroindústria, e nós temos aqui realmente um espaço de valorização da agricultura familiar respeitável. Nós temos que nos orgulhar disso, e vocês estão de parabéns também. Contem sempre com a Secretaria, com a Emater e com a SEASA, o nosso sistema agricultura. Obrigado, secretário. Passo a palavra agora ao presidente da Cooperativa de Agropecuária do Distrito Federal, José Guilherme Brenner. Olá, bom dia a todos. É um prazer estar aqui diante de tantos amigos, tantos conhecidos, e discutindo esse tema aqui da reforma tributária. É uma necessidade, uma coisa urgente para ter sido feita ontem. A gente se encontra aí, como falou o deputado Joy Vale, com 300 mil desempregados. Temos que ter uma solução para isso e, com certeza, vai passar pela reforma tributária. A parte que me toca aí nessa discussão, eu mostro aqui como exemplo a própria cooperativa. Nós temos aqui no Brasil hoje em dia um modelo cooperativo que é um modelo de sucesso no Brasil inteiro, um modelo que emprega e um modelo que faz com que uma cooperativa como a nossa aqui, que tem apenas 160 associados, consiga fazer essa feira, tem um moinho de trigo, tem um volume grande de comercialização, gera empregos e gera impostos também para o governo. Mas, no entanto, o que a gente percebe aqui dentro da nossa legislação é que existe, assim, uma incerteza muito grande sobre o que é o ato cooperado. Uma incerteza que a gente vê aí na cabeça de vários auditores, de várias fiscalizações, e que colocam, no fundo, uma insegurança jurídica. Quer dizer, a cooperativa ela tem o interesse em investir, ela tem o interesse em fazer novos investimentos, mas sempre fica aquela questão, e aí, e a segurança jurídica disso? E é uma segurança que chega a ser absurda, porque o ato cooperado é um ato definido em lei, na legislação própria da lei do cooperativismo, que é muito claro que o ato cooperado entre o cooperado e a sua cooperativa não é uma operação de mercado, não é uma operação mercantil. Então, é uma operação na qual não deve haver tributação. E isso é muito bem entendido assim na esfera federal. Agora, na esfera estadual, a gente vê problemas. A gente vê problemas, assim, uma lei talvez mal escrita, que dá margem a alguma interpretação. Já foram feitas portarias querendo esclarecer essa lei. E, no entanto, a gente continua a ver essa insegurança. Então, eu gostaria de pedir ao senhor que, dando andamento aí à reforma tributária, que fosse dada uma atenção especial na questão das cooperativas. Eu acho que é um modelo que tem muito a oferecer. Eu acho que a cooperativa nossa aqui é um exemplo disso. Vocês podem vir aqui visitar
até faço questão que vá lá para conhecer os nossos colaboradores, ver como a coisa funciona, mas nós temos que ter essa segurança. E seria muito importante que colocasse isso, né, nessa reforma proposta. Existe uma questão que, quando o deputado Joey falou, presidente, né, falou há pouco sobre a questão de que, às vezes, uma determinação não vai à frente porque tem uma resistência, às vezes, funcional, algo nesse sentido. E nós já tivemos reuniões, assim, com o secretário, que ele falou que cada auditor é um país. Cada auditor interpreta uma legislação de acordo com a conveniência, de acordo com a... Então, quer dizer, vira um país de loucos, né? Completamente impossível querer fazer um negócio disso, a menos que você queira correr risco. Quer dizer, o produtor já tem uma série de riscos, ele já tem um clima, já tem as pragas, já tem a doença e também tem um risco tributário quando chega no final das contas. Então, essas questões precisam ficar bem esclarecidas. Quanto à reforma de uma maneira geral, eu até conversava com o advogado Dr. Jacques, sinceramente, eu espero que no final das contas isso seja um pouco, não tenha nem essa necessidade e que o país consiga fazer uma reforma tributária mais geral e mais ampla para acabar um pouco com o hospício que existe por aí. Porque realmente, se você for pensar que cada tributo desses, cada um PIS, um COFINS, um IPI, um ICM, cada qual tem a sua legislação, cada qual tem a sua interpretação, textos assim densos, assim, que exigem, às vezes, uma hermenêutica assim profunda para serem compreendidos. Então, acho que enquanto nós não chegarmos assim numa simplificação disso tudo, sempre vai ter essa margem de segurança e isso vai ser sempre uma trava ao desenvolvimento econômico. Então, era isso, deputado. Sucesso na sua colocação, na sua proposta e vamos em frente. Obrigado, presidente. Passo a palavra agora para Denise Fonseca, que é a presidente da Emater. Bom dia. Eu queria cumprimentar a mesa, queria cumprimentar o senhor vice-presidente da Câmara Legislativa, deputado Delmasso, e fazer umas breves palavras sobre o que o deputado Delmasso tem feito pela agricultura. O deputado Delmasso esteve na Emater, nós apresentamos vários projetos em que ele acreditou e está investindo na gente. E aí, Delmasso, assim, de público, eu quero te dizer que nós somos ótimos executores de emendas e você pode ter certeza que cada centavo vai ser cumprido ali, tá? Queria agradecer muito. Queria cumprimentar o meu amigo, o secretário de Estado de Agricultura, Dilson Rezende. A gente se conhece há pouco tempo, só 22 anos, né? E tenho muito orgulho em estar na pasta dele, cada dia aprendendo mais e mais ao lado dele. Queria cumprimentar o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária, não dá para falar ex, né? Deputado Joevaile, é difícil, né? Com quem eu também conheço desde 99, né? Quando a gente se conheceu, a gente era um pouquinho mais novo, né, Joey? Mas agora... Queria cumprimentar o secretário adjunto de Fazenda, senhor Marcelo Alvim, e queria cumprimentar o presidente da Cooperativa de Agropecuária do DF, José Guilherme Bene. Queria cumprimentar o meu amigo, advogado o advogado Jacques Veloso, que a gente já tem uma história também, né, Jacques? Nós estivemos na mesma chapa na ordem durante 2 mandados, tanto quando era o presidente o Hélio Ibanez, quanto era o presidente Juliano Costa Couto. Fomos conselheiros juntos e, assim, acho que não podia ser a melhor escolha da FAP trazer o Jacques aqui, porque ele é realmente um grande tributarista, tá? E agora eu queria cumprimentar algumas pessoas que estão aqui. Queria cumprimentar o Luciano Mendes, subsecretário de Agricultura. Queria cumprimentar o Antônio Dantas, o diretor executivo da Emater. Queria cumprimentar o Onélio Teles, vice-presidente da SEASA. E também gostaria de cumprimentar a presidente do Sindifó, Sandra Vitoriano, que é uma guerreira, né? E também cumprimentar o professor Fragmar Diniz, presidente do Turismo Ecológico e Entorno, um outro grande parceiro da Emater e da Agricultura, tá certo?
Então, eu encerro as minhas palavras e passo para o Jacques, né, Jacques? Acho que é, não sei. Acho que é o Marcelo. Passo agora... Eu ia falar para você. Passo a palavra agora para o secretário adjunto de Fazenda, Marcelo Alvim. Bom dia a todos. Com muita satisfação que eu estou aqui, representando o secretário de Fazenda, André, e também o governador, Ibanez, né? E cumprimentar também a mesa, o deputado Rodrigo Delmasso, presidente, o Dilson, nosso amigo presidente da cooperativa, o presidente Joey, né, que muito tempo foi presidente da Câmara, e a Denise e o Jacques. Bem, dizer mais uma vez que o presidente Rodrigo, vice-presidente Rodrigo, já é a segunda audiência, né? Naquela primeira o André anunciou o DIFAL, e nessa agora ele vai ter o prazer, né, de anunciar o decreto aqui, isentando algumas operações. Ele deve anunciar na abertura aí, o governador vai estar aqui, e dizer que a secretaria está sempre à disposição, né, contribuir. O presidente esteve lá, né, junto com o Dilson, e a secretaria está aqui para isso, para ajudar, né, o segmento nesse sentido, caminharmos juntos, né? Essa é a ideia do governador, essa é a ideia do desenvolvimento. O Estado tem que estar junto com o segmento, para ajudar. É isso. Vou passar a palavra agora para o advogado tributarista da FAP, doutor Jacques Veloso, que, se quiser, já pode iniciar a apresentação também, viu? Deputado Delmasso, muito obrigado por promover essa audiência e parabéns por ter eleito a matéria tributária como matéria prioridade do seu gabinete esse ano, que, infelizmente, parece que a matéria tributária ela é pouco debatida no nosso país, porque parece que a população não entende o tanto que ela interfere no nosso dia a dia. A gente paga tributo todo dia em tudo que a gente consome e às vezes parece que as pessoas não entendem o quão importante é ter esse debate para que possamos produzir melhor, pagar menos e ter mais crescimento. Queria aqui agradecer ao doutor Zé Guilherme, que está nos recebendo aqui na feira, Agro Brasília, uma das maiores feiras do país. Parabéns pelo sucesso. Obrigado, presidente Joey Vale, por ter acreditado no nosso trabalho na federação. Doutor Dilson, muito prazer tê-lo aqui. Doutor Marcelo e Denise, como você mesmo falou, é um prazer estar ladeado de você, uma amiga de tantos anos de luta dentro da ordem. Gente, a ideia aqui é apresentar para vocês rapidamente o que foi pleiteado pela federação em termos de mudanças tributárias na nossa legislação. A base dessa mudança é buscar uma equiparação tributária com estados vizinhos, né? Nós tivemos recentemente, nós vivemos no nosso país uma guerra fiscal tremenda em matéria de ICMS nos últimos 30 anos. Essa guerra fiscal ela eu tenho chamado de um interstício, um amistício, que veio com a Lei Complementar 160 e o Convênio 190, que são normas que possibilitaram a regularização dos incentivos locais, trazendo perdão de dívidas. O setor aqui todo sofreu com a DIN feita pelo Ministério Público, que julgou inconstitucional o regime tributário que existia no setor agropecuário de 1%. Então, essa lei possibilitou que o Estado perdoasse essa dívida, não mais cobrasse essa dívida e fosse além. Permitiu que o Estado passasse a adotar medidas de equiparação tributária da legislação do DF com a legislação dos outros estados do Centro-Oeste, ou seja, Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Com base nesse estudo comparativo, nós fomos buscar o que teria de melhor para o setor agropecuário que pudesse ser copiado dentro da nossa legislação. A maior parte, 90%, nós estamos querendo copiar do estado de Goiás, né, que sempre foi um dos grandes protagonistas no Brasil no uso de medidas de incentivos, né?
Bom, alguns números do nosso setor produziu mais de 1,6 bi, considerando somente a produção agropecuária. Esse número, se formos levar a toda a cadeia do agronegócio, é muito maior, e isso tem que ser feito. Eu acho que para ontem precisamos de uma pesquisa mais aprofundada para que cheguemos aos números da cadeia do setor dentro do Distrito Federal, né? Nossa produção está concentrada principalmente na produção de frangos suínos e grãos. As culturas de maior representatividade no Distrito Federal são soja, milho, feijão e tomate. E aí, vamos falar do primeiro pleito do nosso setor. Nós temos hoje no Distrito Federal um incentivo que já existe há muitos anos, que talvez seja conhecido de todos os senhores, chamado 320D. 320D é um artigo do regulamento CMS que prevê uma tributação simplificada para alguns ramos industriais. Quais são hoje as indústrias beneficiadas do 320D? Todo o setor de pecuária, né, de abate e manipulação de gado, suínos, caprinos e aves e etc. Empacotamento e beneficiamento de açúcar, farinha, de mandioca apenas e arroz e feijão. O que nós estamos pleiteando de expansão desse benefício é que ele atinja as principais culturas, porque ficaram de fora culturas relevantes como soja, milho e tomate, que então se beneficiou o feijão, açúcar, farinha, mandioca e coisas que sequer são produzidas dentro do nosso estado, e deixou de fora algumas questões que são importantes para nós e que poderiam atrair algumas novas indústrias para o nosso Distrito Federal. Tudo bonito? Como é que está, Pintado? Bom? Pintado foi quem me trouxe para o agronegócio. Queria aqui fazer um agradecimento de público. Foi o primeiro cliente que tive no agronegócio, e daí, hoje, graças a Deus, tenho a confiança da federação e da cooperativa, de alguns outros produtores, e tenho trabalhado bastante isso aí. Bom, outro pedido nosso é que nós tenhamos a isenção na operação produtor para produtor, para recria, para engorda, né, e para recria e engorda de gado. E aí todos os segmentos, né, suínos, caprinos, aves e etc. Né? Esse pleito visa, na realidade, senhores, em termos de impacto tributário, é zero para o Estado, porque na verdade você está isentando as cadeias intermediárias, mas vai manter a tributação quando do produto acabado. Isso aqui, na realidade, elimina hoje um grande problema que nós temos no Distrito Federal, que são as transferências que existem do animal de uma inscrição para outra, de uma fazenda para outra, e que insiste a fiscalização do Distrito Federal cobrar o imposto, dizendo que se transferiu de uma inscrição para outra, tem que pagar ICMS, e isso tem gerado uma grande dor de cabeça para a maioria dos produtores que atuam nesse segmento. Talvez esse seja um dos pleitos mais significativos que estão sendo feitos pela federação. Outro pleito importante e aí não só para a Federação da Agricultura, mas para como todo o setor produtivo do Distrito Federal, e principalmente para a população do Distrito Federal, é avançar na tributação da cesta básica. A cesta básica do Distrito Federal, durante muitos anos, foi a mais cara e a menor do país. Durante muitos anos, a nossa cesta básica era a única do país tributada a 12% e com menor índice, menor número de itens compondo essa cesta básica. Nós tivemos uma lei no ano de 2016 que reduziu essa tributação para 7%, para alguns itens da cesta básica, né, foi apelidada por muitos de Lei Juarezão, né? Essa lei acaba agora no final do ano. Ela tem prazo de validade, essa lei, ou seja, em dezembro voltamos à tributação de 12%, e um dos nossos pleitos é alterar essa legislação, que não precisa hoje ser feita através de lei, porque nós temos convênio do CONFAS que autoriza a redução da carga tributária, então bastaria fazer a integralização desse convênio na legislação local e trazermos a nossa tributação para 7% e ampliarmos os itens dessa cesta básica. A nossa cesta básica é muito pequena. Aqui nós estamos fazendo um comparativo com a cesta básica
de Goiás, lá em Goiás, por exemplo, itens de higiene básica, como absorvente, pasta de dente, escova, que aqui são tributados a 18, em Goiás estão na cesta básica tributados a 7. Tá? Então, alguns itens como aves vivas, café torrado, charques, que aqui estão a 12, lá já estão a 7. Então, o que a gente quer é que essa cesta que é praticada lá, seja a cesta praticada aqui. Isso tem um enorme impacto, principalmente na camada mais pobre da população, que passa a ter um melhor acesso e redução de custo. Eu lembro quando eu ainda era presidente da Comissão de Assuntos Tributários da OAB, nós fizemos esse pedido, isso já tem alguns anos, e na época o debate que existia era, mas vamos reduzir e não vai reduzir preço. Isso não existe, gente. ICMS é custo. Se o custo reduz, o preço reduz automaticamente, até por questão da concorrência. Se você tem uma carga tributária de 18 e baixa ela para 7, se você quiser se apropriar como lucro desses 11%, a concorrência vai vender e você não vai. O mercado regula. Não tem como você ter uma redução tão drástica de imposto e isso não refletir na ponta para o consumidor. Bom, importação de maquinário e trator para a produção alíquota, que obviamente sem similar nacional, lá em Goiás é isento, aqui é tributada a 12%, nós queremos equiparar essa isenção. Saída interna com animais silvestres ou exóticos produzidos no Distrito Federal, nós também queremos a isenção que é dada lá. Óleo comestível, que é usado para industrialização, destinado à industrialização como matéria-prima, nós queremos também isenção como lá tem. Isenção na criação e venda de peixes local. Mato Grosso tem essa isenção, a gente quer trazer essa produção para o Distrito Federal com o mesmo custo, e aqui a isenção não só na operação interna, mas na venda para fora, que é o que é dado no Mato Grosso. Isenção na venda de bertalha, flores e frutas secas, e é isso. Eu tive a notícia hoje, o Marcelo acabou de confirmar aí, que a maior parte do que está sendo pedido aqui, provavelmente será atendido e anunciado pelo nosso governador hoje, aqui na feira. Quando me ligaram hoje de manhã falando isso, falei, é a melhor atravessada que eu já tomei na vida, né? Antes da apresentação, vinha a notícia que a coisa vai dar certo. Assim seja, tomara que ao final dessa feira a gente possa todo mundo tomar uma cerveja e comemorar que tivemos avanço na nossa legislação tributária. Muito obrigado. Só colocando aqui, complementando a apresentação, aqui, todo esse trabalho que foi discutido e debatido dentro da Federação de Agricultura também foi debatido com o setor produtivo em geral. Quando a gente fala de cesta básica, nós falamos que tem um impacto no processo do agronegócio, mas também tem um impacto no setor atacadista, tem um impacto no varejista, e isso foi discutido e debatido conjuntamente. Aproveitamos essa condição de que o Jacques também advoga para vários setores aqui, tem essa experiência e faz esse compartilhamento nesse modelo colaborativo que a gente está trabalhando para conseguir esse processo. Então, há uma discussão, um debate com os outros segmentos e a gente, complementariamente, fica muito feliz de saber, Marcelo, Delmasso, Dilson, secretário de Agricultura, Guilherme, de que hoje à tarde teremos boas notícias aqui, né? Vamos deixar o protagonista, que é o governador, dar a notícia que eu acho que ele merece, né? Quando a pessoa vai lá e acerta na sexta, tem que comemorar, e ele vai ser a pessoa que vai falar desse processo aí. Então, na federação isso foi debatido, discutido, e agora a gente tem esse trabalho andando e avançando. Quero agradecer de antemão o Jacques, mais uma vez, Delmasso, obrigado pela oportunidade. Obrigado. Bem, nós temos dois inscritos. Um é o Fragmar Diniz, está aí ele? Está aqui. É o presidente da Rural Tour, para fazer uso da palavra, e depois o Ricardo Conceição, que é da Organogram. Bom dia a todos e a todas. Hoje é um dia diferente. Diferente porque estamos pleiteando
uma melhora para o setor agrícola, que é tão discriminado por outros governantes e esquecido por outros. Já tivemos uma vitória na criação do salário reduzido. Para nós que trabalhamos no turismo rural, o período de trabalho é basicamente o sábado e o domingo. É o que chamamos de sazonalidade. Os empregados recebem o salário integral, mas o empreendedor só fatura sábado e domingo e algum feriado. Caso tenhamos essas alterações, teremos motivo para comemorar. Mas eu gostaria de contar uma história. No turismo rural, nós usamos muito a história do quebra-gelo. Quando recebemos um viajante nas nossas propriedades, sempre temos uma história para contar. E eu vou contar uma história que Juscelino divulgou nos anos 50, tentando convencer os brasileiros a virem para o Planalto Central construir Brasília. E a musiquinha dizia o seguinte: Juscelino me chamou, eu vou, nem que morra de saudade, mas eu vou. E vieram e construíram nossa capital. E hoje, aqueles pioneiros verdadeiros abriram suas porteiras para receber mais visitantes e precisam do apoio dos gestores que sabem resolver as coisas difíceis que nós não sabemos. Brasília nasceu do sonho de JK. E nós que aqui chegamos nos anos 50, demos a nossa contribuição e esperamos um tratamento adequado dos governantes. A questão fundiária independente. Outras benfeitorias precisam ser feitas na zona rural. O nosso sindicato, mesmo com todas as dificuldades, foi criado no dia 17 de setembro de 2002. Começou com 15 empreendimentos associados e hoje conta com 40. Tem 3.600 leitos disponibilizados para os viajantes que nos procuram. Empregamos mais de 1.000 colaboradores fixos e mais de 500 avulsos.
é um empreendimento que reflete o espírito dinâmico e empreendedor dos pequenos produtores que fazem a agricultura e a pecuária crescerem em todo o Brasil. Muito obrigado. Convido agora o senhor Ricardo Conceição, é empresário da Organogram. É isso mesmo? Bom dia a todos, vou ser bastante rápido. Cumprimentar a mesa aqui, o deputado João Mário, nosso presidente Joivale, secretário Dilson, Zé Guilherme, a Denise, nossa presidente aqui da Emater, nosso secretário adjunto da Fazenda e também nosso tributarista, que nós tivemos a satisfação de ouvi-los agora há pouco. Mas vou ser muito rápido e tem a ver com o tema. Eu, junto com o filho, somos proprietários de uma fábrica de fertilizante organo-mineral a 17 quilômetros daqui, na DF-130. Nosso companheiro Joi nos ajudou bastante para que essa indústria ficasse de pé. Nós estamos trabalhando, estamos operando, é algo novo, tecnologia da Embrapa, a gente está muito satisfeito com o que a gente está fazendo. Mas nós temos um problema tributário. Quando se vende um fertilizante aqui no DF, não tem imposto. Quando se vende para o entorno, tem 8,4% de imposto. Tá? Nós não somos uma agroindústria, mas nós usamos produto advindo da produção de frango. Ou seja, produto do produtor rural, que é a cama de frango, é usado para fazer o nosso fertilizante. E nós temos enfrentado na pele o efeito dessa diferença. Esta semana nós tivemos um grande produtor rural que foi lá e fez uma compra grande da nossa empresa. Depois, quando foi ver, ele disse, olha, infelizmente, eu só posso comprar o produto de vocês para plantar nas minhas fazendas no DF. As fazendas fora do DF eu não posso comprar. Então, 70% da operação de venda nós perdemos. Quer dizer, então, produtos que vêm de outra origem abastecem o entorno. Porque o nosso produto produzido aqui usando um passivo ambiental, um produto complicado que é a cama de frango, e aí nós damos o destino correto para essa cama de frango, temos selo verde porque não poluímos. A gente está enfrentando dificuldade de seguir na linha que foi dita aqui, gerar emprego, nós estamos gerando emprego, vamos gerar muito mais, mas assim, estamos tendo essa dificuldade. Estou fazendo esse depoimento para ir na direção do que vocês estão fazendo, de olhar com carinho essa questão tributária, porque isso é da maior relevância para o desenvolvimento do DF. Muito obrigado. Obrigado. Convido agora o Rafael Cursino para fazer uso da palavra, ele que é o presidente da ANAPA. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar o deputado Delmasso, parabenizar pela iniciativa. Eu tenho certeza que o que falta para nós, produtores, é exatamente essa desburocratização e essa retirada de tributos, impostos, que seja simplificando, para dar mais competitividade ao produtor. Porque, por muitos anos, a galinha dos ovos de ouro, que é a agricultura para o nosso país, vem sendo sugada, de forma sempre implementando impostos, implementando situações. Tem a lei do aprendizado, que a responsabilidade do governo federal joga nas costas do produtor, os tributos,
no caso de você obter um alvará, o quanto isso vem aumentando a cada ano que passa. Ou seja, eles enxergam o setor agropecuário não só como fonte de melhoria do PIB, de renda, de emprego, mas também de tirar do produtor, e fazendo isso eles, com certeza, tiram a nossa competitividade. Então eu parabenizo o deputado Delmasso, né, por essa iniciativa, tanto o trabalho que já tem feito aí junto, né, ao governo de Brasília, e eu gostaria também de falar para vocês, uma vez reunido com alguns produtores aqui do PADEF, falamos por que o Distrito Federal não pode, os irrigantes não podem construir barragem. Foi até numa conversa com o Marconi. Eu falei, mas isso vamos solicitar isso ao deputado, né? E foi um pedido que nós fizemos ao deputado Delmasso, e prontamente ele entrou com um projeto de lei e isso foi aprovado. Ou seja, o deputado Delmasso tem o DNA da agricultura e a sensibilidade de atender, né, nós produtores. Cumprimentar a todos da mesa, mas eu não poderia deixar também de falar do deputado Joey Vale, né, Joey? A gente fica muito sentido quando vê, né, tanto o trabalho que o senhor fez junto à agricultura familiar, na Comissão de Agricultura da CNA, como presidente da FAEG, na ciência e tecnologia, dando competitividade também, trazendo tecnologia para o agricultor, e de repente ele acaba se afastando da política. A gente fica muito sentido, mas eu entendo que a política é uma missão. E eu tenho certeza que o deputado Joey cumpriu a missão dele nesse momento que ele esteve trabalhando junto, né, fazendo essa interface da sociedade com o governo. Então, cumprimentar todos da mesa. E é isso. Eu só senti ali, Jackson Veloso, né? Jackson Veloso. Eu não vi ali, e depois se puder colocar, a questão do alho. O alho, o ICMS do alho no Distrito Federal, falou da cesta básica, mas do alho específico? Então já retiro. Parabenizo por essa sensibilidade, porque o alho é uma das culturas que mais gera emprego, 10 postos de trabalho por hectare. E o DF, por algum período, chegou a plantar quase 1.000 hectares de alho, e hoje planta apenas 150 hectares. Eu sinto muito informar, deputado Delmasso, que esses 850 são 8.500 empregos que saíram do Distrito Federal e foram para outras regiões, Minas e Goiás, que são próximos. Então, é uma cultura artesanal que a gente devia fomentar no Distrito Federal. São 8.500 trabalhadores que deixaram os seus postos de trabalho. E aqui o Joey é produtor, eu já vendi muita semente de alho para ele produzir organicamente, lá no começo, em 98, 99, quando eu comecei a minha vida aqui no PADEF, né? Então, é uma cultura de ser fomentada na agricultura, na agricultura familiar do Distrito Federal. Nós temos inúmeros assentamentos que têm vocação e nós podemos crescer muito essa cultura. Basta um foco do governo para desenvolver essa cultura e trazer mais competitividade. Deixando aqui só uma frase, né, do mestre Yoda do Star Wars, né? O nosso foco o foco é a realidade, né, que nós temos. Quando nós damos foco, nós transformamos essa realidade em favor daquilo que pretendemos. Então, deixo aqui o meu cumprimento. Parabéns mais uma vez, meu deputado. Um abraço. Tchau, tchau. Bem, vou passar agora a palavra para o Marcelo Alvim, para começar de lá para cá, para a gente já fazer as considerações finais e já partir para o encerramento da audiência. Então, vai falar também? Pode, desculpa. Wilson Pintado. Pode. Wilson Thomas, também conhecido como Pintado. Opa! Bom dia, parabenizar a mesa, a todos aqui. Me aconteceu uma coisa ontem, Damasco, que é uma coisa que não dá para aceitar mais. Não existe mais o alvará, existe sim uma máquina lá que defere ou indefere a tal de
a tal de, deixa eu ver aqui, análise da administração regional de Planaltina. Indeferiram ontem uma empresa que eu preciso botar dentro da minha fazenda. Indeferiram porque não tem coordenada, não tem não sei o quê, é uma coisa que está assim sem lógica, está sabendo disso, meu vice-presidente? Então, quando você quer um alvará hoje para pôr uma empresa no agro, é exigido umas coisas que não está no nosso alcance, porque eu não tenho uma escritura pública para dizer onde é que está as coordenadas da minha fazenda. Acontece isso contigo também, Joy? Quando você quer botar uma empresa, a administração de Planaltina indefere pela localização. Então, eu não sei, eu acho que temos que mudar isso aí, eu acho que tem que ser mais, quando alguém quer botar uma empresa, é para quê? Para ter renda, para ter uma outra visão de negócio. Então, eu acho que nós temos que ver essa atitude, esse negócio de indeferir, porque é muito fácil, alguém vai lá, dá um canetaço, indefere, acabou. E lá vai o produtor rural tentar achar os caminhos. Então, nós temos que dar um jeito nisso. O doutor Jacques, que é a pessoa que cuida do meu plano tributário e todo do meu grupo, sente essas mesmas dificuldades, né, doutor? Sabe? Vamos facilitar mais as coisas para que realmente a coisa ande, né? E ver se nesse novo governo nós conseguimos algo de diferente, algo que mude, né? Porque entra governo, sai governo, entra governo, sai governo, não sai escritura, não sai não sei o que, não sai, entendeu? Então eu acho que nós temos que olhar com muito mais carinho, não com essas olhadinhas que você dá aí, viu, meu secretário? Meu secretário? Então vamos, eu já pedi tanto isso para ti, que realmente para outros secretários e tal, então vamos fazer a coisa rodar, vamos fazer o nosso progresso, fazer a nossa coisa andar mais versátil, fazer a coisa andar, porque não está dando mais, Eu sou um cara hoje que já tenho fazenda no Goiás, tem problemas lá também, claro que tem, mas lá é diferente, lá se resolve, aqui se enrola. Obrigado. Obrigado. Já vou então passar para as considerações finais. Não, quem já puder, aí, nas considerações finais o Dilson responde. Pode ser? Isso. Já vou passar aqui para o Marcelo Alvim. Você fazer o comentário e as considerações finais. Não, dizer que a Secretaria de Fazenda está aqui à disposição e anunciar aqui mais uma aprovação aqui nossa, lá, que foi uma luta do Joey, né? Que é a questão da renovação do convênio de Goiás em relação aos bois em pé, né? A renovação do convênio, não, é o convênio. Que a gente precisava da renovação no Confaz, né? E conseguimos a prorrogação, o Estado de Goiás, né? Prorrogou até 31 de julho. Estamos em negociação para mais um ano de renovação. Então, isso aí foi uma vitória, né? Principalmente em relação aos frigoríficos aqui de Brasília, né? Que estavam com essa dificuldade. E conseguimos lá. É isso. Obrigado, viu, secretário? Olha, eu queria dar um testemunho em relação à Secretaria de Fazenda, Joey. Diferente dos outros secretários que a gente estava acostumado a lidar, que tinha uma visão um pouco ortodoxa da economia na administração pública, o secretário André Clemente e a equipe do secretário André Clemente, a qual eu também incluo o Marcelo Alvim, tem uma visão totalmente alinhada com o setor produtivo. Quando, no início, antes do atual governo tomar posse, eu tive um encontro com o André, até porque nós fomos secretários juntos, né, Dilson? Eu, na época, fui secretário de trabalho, lá em 2009, eu era bem novinho, não que não seja hoje,
mas eu fui secretário de Trabalho, o Dilson estava como secretário adjunto de Agricultura e o André como secretário adjunto de Fazenda. Antes do atual governo tomar posse, nós tivemos, e eu falei para ele dessa ideia da questão da reforma tributária distrital, para a gente fazer isso. Caiu como uma luva, porque a ideia dele é justamente essa. Naquilo que o governo puder fazer, reduzir os impostos para destravar o DF, para que o setor produtivo possa crescer. E eu fico feliz que hoje o governador, e aí já convidando a todos para estarem aqui às 15 horas, né? O governador vai assinar o decreto de vários incentivos fiscais, na realidade não são incentivos novos, né? Mas são de equiparação de incentivos fiscais do Estado de Goiás ao Distrito Federal. Isso demonstra um pouco essa mentalidade do atual governo, certo? Qual é a nossa preocupação agora? E aqui eu gosto de parafrasear um pouco, eu sempre uso essa frase, o Joey está cansado de ouvir, né? Mas eu sempre uso essa frase que, uma vez o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, numa palestra que ele fazia aos deputados estaduais, ele disse o seguinte, que o papel do judiciário é cuidar do passado, o papel do executivo é fazer o presente acontecer e o papel do legislativo é cuidar do futuro. Eu fico muito feliz, porque o governador tem assinado esses decretos, assinou para o setor varejista, assinou também para o setor atacadista e agora está assinando para o setor agropecuário. Agora, é papel da Câmara Legislativa pensar no futuro. Então, quando a gente fala da reforma tributária distrital, o que nós queremos é que esses decretos se perpetuem. A gente não pode deixar que, daqui 10 anos, assuma uma outra mentalidade e com um governo um pouco mais ortodoxo e que com uma canetada revogue todos esses decretos. E aí tudo aquilo que já foi conquistado volte a estaca zero. Então, por isso, é pegar essa legislação que o governador vai assinar, está assinando, e de incentivos fiscais para destravar o DF, transformar isso num novo Código Tributário Distrital. Porque transformando em lei, aí se perpetua esse incentivo que o governador Ibanez está dando. E eu acredito o seguinte, como eu digo, a equipe da Secretaria de Fazenda, a equipe da Secretaria de Agricultura, da Emater, nesta área todos têm o mesmo foco, que é dar incentivo, que é deixar com que cada um de vocês possam crescer, ganhar, vamos dizer assim, os seus recursos que são dignos e também, Joey, gerar emprego. Porque o meu sonho, Joey, eu tenho um sonho, que Brasília saia do topo das páginas de desempregados do Brasil. E só sabe a dor do desemprego quem já ficou desempregado. Só sabe a dor do desemprego quem acordou pelo menos um dia na vida e não sabia o que fazer. E isso o governo Ibanez tem combatido isso, está fazendo o que ele pode fazer. E aí cabe a todos nós, a Câmara Legislativa, o setor produtivo, dar essa contrapartida ao governo. Qual é a contrapartida? Gerar emprego. Passo a palavra agora ao nosso amigo José Guilherme Brenner para fazer seu comentário e as suas considerações finais. Bom, eu acho que esse desabafo do Pintado aí caiu bem aqui na nossa reunião, porque ele sintetiza, às vezes, o sentimento que tem o produtor, que tem um empresário, que é alguém que está sempre colocando a pele em risco, está colocando o seu negócio em risco, está arriscando para gerar e é o que faz girar tudo isso aqui. E muitas vezes a gente se vê diante assim, de uma incompreensão, de uma cultura estatizante, uma cultura às vezes burocrática, que só vê empecilhos, só quer criar empecilhos e você não entende por quê. E tantas coisas que são feitas assim, que você vai numa repartição, você vai em outra, e você está sempre respondendo a mesma pergunta várias vezes. Então, eu acho que é importante a gente buscar aqui mudar até uma mentalidade, porque isso é uma questão de mentalidade. Eu acho que não é uma questão do Ibanez, não é uma questão do Hollenbeck, não é uma questão do Dalmaso, é uma questão de mentalidade. Nós temos aqui uma mentalidade anti-empresarial e a gente sente muita resistência, muitas vezes, das pessoas que estão trabalhando, que deveriam estar atendendo a gente e se colocam numa outra posição. Nós estamos atendendo a eles. Então, acho que é muito importante a gente modificar isso. Agora, diz que a mudança de mentalidade demora pelo menos 15 anos, né? Vamos ver se isso vai um pouco mais rápido dessa vez.
Obrigado. Vou passar a palavra agora ao nosso secretário de Agricultura do Distrito Federal, Dilson Rezende, e que também já vai aproveitar, pode responder os questionamentos. Já foi. Bom, gente, Pintado, a gente já se conhece há bastante tempo e é importante essa sua colocação. A gente está aqui, o governo tem que saber, tem obrigação de ouvir, e a gente tem que saber ouvir. Muitas vezes ouvir crítica não é fácil, mas eu tenho toda a tranquilidade para ouvi-las, porque eu estou aqui para servir. O governador tem dito, e lógico, isso não é no meio dos servidores, a gente quando entra no serviço público, eu sou empregado público, a gente tem essa consciência, e eu tenho isso muito dentro de mim. Eu sei que eu estou aqui para servir, e toda crítica, toda reclamação a gente tem que ouvir e buscar solução. Então, com relação às suas demandas, você falou, você foi registrar uma empresa, é isso? A RLE, você foi fazer o registro, a análise de viabilidade. Nós estamos tratando isso, é uma questão que a gente já tinha, tem uma tal de portaria 18, que é também do governo passado, que é um verdadeiro monstro. Você tem que passar por 500 instâncias para poder conseguir um alvará de construção ou até uma aprovação da análise de viabilidade. Então, nós já estamos trabalhando nisso, o Código de Obras veio, já está em vigor, ele já facilita muito na área rural, construções não necessitam de alvará mais, logicamente tem que estar de acordo com a ocupação da área rural, mas não necessita mais. Essa questão da RLE, quando você falou da localização, logicamente, para você dar um registro de uma empresa, tem que saber a localização. Não sei exatamente qual foi o caso, estou às suas ordens, logo após a gente conversa, Cristiane, minha assessora, está ali, para a gente anotar a sua demanda, mas para você saber que nós já estamos tratando desse assunto com a SEDU, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós já estamos cientes e vamos buscar simplificar e destravar, que é exatamente a nossa cultura. Nós estamos com essa missão de destravar o setor produtivo, o governador fala isso desde a campanha, e nós temos essa missão que temos que cumprir. Com relação ao alho, que eu esqueci o nome do amigo que falou ali, o alho, aqui no DF tem a política do pró-rural, que é a única política para o desenvolvimento que nós temos. É um plano que nós vamos transformar numa política, como disse bem nosso deputado Delmasso, é uma política estruturante, é o futuro, e nós temos essa visão. Mas hoje o pró-rural já concede 80% de redução na carga tributária, é um benefício que o pró-rural traz para aqueles produtores que se cadastrarem e pleitearem o pró-rural junto à Secretaria. Então, a gente pode também estar à sua disposição, a minha assessora Cristiane. Com relação à regularização, são vários assuntos que foram tratados. A regularização, nós estamos num trabalho hercúleo, porque, como o Joy disse, eu participei também desde o início dessa história da regularização. Como um dia eu estava brincando com o Joy numa reunião que tivemos à noite com os cartórios, quantas fotos históricas nós já tiramos, Joy? São tantas fotos históricas e a história continua aí cobrando da gente. É um processo que realmente já é muito travado, e a ideia da criação da Central de Regularização, que foi desenhada lá na transição com apoio do então deputado, presidente já da Federação Joy, a gente buscou essa figura da Central exatamente para dar agilidade. Legislação nós temos, basta aplicar com agilidade, nós temos que ser ágeis no processo. Então, nós estamos nesse trabalho de montagem da Central, já está funcionando, e a gente espera que os processos sejam muito rápidos. Quem entrar hoje com o seu processo, com toda a documentação, em 2 meses a gente espera estar com a CDU, no caso das terras que não têm acertamento fundiário, assinada. Aquelas que já têm a CDRU, e temos várias áreas, já temos mais de 80 possibilidades de assinatura de CDRU em vigor, mais de 100, Barra Alta, Boa Vista e Várzeas. São mais de 100 propriedades que já podem ser objeto de CDRU. Mas estamos também sempre abertos a críticas e sugestões para melhorar ainda mais o processo.
Licenciamento ambiental, teremos também novidades hoje com relação à flexibilização e redução de custos. Nós estamos trabalhando em parceria com a federação, o secretário Zequinha Sarney é muito sensível a essa questão. A federação fez um ótimo trabalho de levantamento de taxas no nosso estado vizinho, principalmente Goiás, né, que é a nossa referência. E vamos buscar, estamos buscando, eu acho que ainda o estudo não está pronto, mas será um anúncio também muito breve de redução dessas taxas absurdas de licenciamento que nós temos aqui e a flexibilização para agilizar, Pintado. Você já me falou daquela questão que você resolveu em um dia lá em Cristalina, eu citei isso tanto para o presidente do IBRAM, para o Edson, quanto para o secretário Zequinha, e eles falaram, olha, nós vamos, se existe isso lá, nós vamos conseguir fazer aqui também. Então, a gente está buscando esse caminho nesse governo. E nós temos agora um reconhecimento aqui, Pintado, nós temos sim muito a fazer. Nós estamos em débito com o setor. Quando eu digo nós, o governo. Realmente foram muitas idas e vindas. Eu vejo que muitos que nos antecederam fizeram o possível, né? E, logicamente, a gente sempre espera um pouco mais, mas nós temos esse compromisso. O governador Ibanez, ele é muito focado e ele já falou, nós temos que avançar. Nós não vamos conseguir fazer tudo, mas nós vamos conseguir fazer o máximo que for possível. E a gente conta com vocês para poder nos ajudar, nos trazer também ideias e soluções para que a gente possa aplicar. Tá bom? Muito obrigado, gente. Eu vou passar a palavra agora para a presidente da Emater, Denise Fonseca. Oi. Eu tinha preparado aqui umas breves palavras, mas acho que agora não tem nem mais sentido, né, Jacques? Porque eu ia fazer as reclamações, então não tem mais o que falar. Mas o que eu queria falar é que ontem, eu e o Dilson estivemos numa reunião com o governador das 3 às 7, né? E ele começou a reunião falando assim, que o primeiro objetivo de cada secretário, de cada dirigente de empresa pública, de cada administrador regional, se a gente sabia qual era. E aí ficou todo mundo parado. E depois ele fala assim, o primeiro objetivo de cada um de vocês é geração de emprego. Porque se não tiver a geração de emprego, quantas famílias estão sendo destruídas aí, quantas famílias estão em depressão, porque é como fala, acho que é o Djavan que fala, né? Como é não ter e ter que ter para dar, sabe-se lá, né? Então, assim, eu acho que esse AgroBrasília, ele veio marcando, sabe? Porque como a gente vai ter o anúncio do governador, uma certeza que a gente vai ter é que na agricultura nós vamos aumentar muito o emprego com isso. Então, eu acho que a gente está caminhando no caminho certo, né, Dilson? De estar exatamente no primeiro objetivo que o nosso governador falou. Qual é o seu primeiro objetivo? Geração de emprego, tá bom? Passo a palavra para as considerações finais para o nosso advogado tributarista da FAP, doutor Jacques Veloso. Deputado, mais uma vez, parabéns pela iniciativa. Eu só quero colocar 2 relatos aqui. Primeiro, o Zé Guilherme falou muito de mentalidade. Quando a Copadef nos contratou, nós estávamos com um problema sobre a interpretação do ato cooperado. Nós tínhamos um auditor no DF que insistia que o ato cooperado tinha que pagar ICMS. Nós fomos na Secretaria de Fazenda, o secretário à época fez uma portaria interpretativa dizendo que o ato cooperado não tinha que pagar ICMS. Nós fomos chamados para uma reunião onde o auditor nos disse que a portaria era ilegal, que ele ia denunciar no Ministério Público e que se o José Guilherme continuasse fazendo a operação sem ICMS, ele ia mandar prender ele, que ele parasse de ouvir o advogado dele.
sendo que nós tínhamos lei dizendo que não tinha que pagar, decisão do Supremo dizendo que tinha que pagar, lei federal dizendo que tinha que pagar, ou seja, de fato, mais do que nunca, e aí, doutor Marcelo, isso está lá nas suas mãos, a gente precisa mudar a mentalidade da fiscalização. Nós evoluímos muito nos últimos anos, eu sou testemunha disso, eu atuo na área tributária há 22 anos, e é flagrante que viemos evoluindo nessa relação com o governo. Mas ainda temos alguns rescalços de pessoas que entendem que a função principal da fiscalização é arrochar, é cobrar, e não lembram que o Estado ele vive exclusivamente do que tira de nós. Ele é o nosso maior sócio. Então, o Estado tem que pensar o seguinte: quanto mais produzirem, quanto mais ganharem, quanto mais crescerem, melhor será minhas finanças também. Afinal de contas, eu vivo de um percentual do que eles ganham. Então, acho que isso que tem que ser repensado. E a última coisa que eu queria deixar aqui, deputado, é que tudo que foi discutido aqui hoje, relativamente aos pedidos que foram feitos pela FAP, infelizmente, tem prazo de validade. A Lei Complementar de 160 traz que em 2023 tudo isso acabou. Tudo que foi negociado, tudo que foi revisto em legislação, deixa de ter valor em 2023. Ou seja, ou fazemos uma efetiva e verdadeira reforma tributária até lá, ou a partir de 2023 estaremos no caos novamente. Estaremos de novo mergulhados na guerra fiscal, estaremos de novo mergulhados numa enorme insegurança jurídica. Então, mais do que nunca, precisamos trabalhar nessa pauta. Muito obrigado. Obrigado, doutor Jacques Veloso. Passo a palavra agora ao presidente da FAP. Eu chamava você de deputado, viu? Não. Ex. Ex não. Eu descobri na Unali que não tem ex-deputado, é deputado que cumpriu o mandato. Meu amigo Giovanni. Como dizia nosso companheiro, que hoje é conselheiro do Tribunal de Contas, deputado sem mandato é igual cobra sem veneno. Só assusta e leva pau na cabeça. Né? Mas, Delmácio, quero lhe agradecer e dizer que a gente vê uma Brasília estampada nos jornais da corrupção, dos problemas. Essa Brasília que você vai conhecer essa semana e você vai ficar aqui, é a Brasília que o Brasil não vê. É a Brasília boa, a Brasília pujante, a Brasília que alegra todos os brasileiros, é a verdadeira vocação da capital da República, que é expandir todo esse processo, entendendo todas as idiosincrasias que vivemos, as contradições que vivemos, inclusive de ser a sede do poder do país, e no nosso quintal termos problemas como esse que o Wilson acabou de relatar, onde a gente tem um governo extremamente diverso, onde o governador coloca para gerar emprego, e nós temos alguns componentes desse emprego, desse governo, que não entendem esse processo e, a partir daí, começam a colocar obstáculos em quem gera emprego. Então, a gente acredita que isso vai mudar, porque tem uma ideia do governo de que é para mudar, e tem um governador que tem força para fazer isso, junto com... aqui nós estamos com o vice-presidente da Câmara Legislativa, né? O presidente provavelmente estará hoje à tarde aqui, também no evento. Então, dois poderes, porque Brasília tem essa característica de termos praticamente só dois poderes, porque o outro é federal. Então, tendo essa vontade, e está escrito aqui nessa audiência pública, que tem vontade do Legislativo de trabalhar nessa dimensão, tendo a vontade do Executivo, o Dilson está aqui como secretário de Agricultura, tem uma experiência enorme nesse processo, sabe dos problemas que nós enfrentamos desse Estado hipertrofiado que nós vivemos, né? Então, tenho certeza absoluta que isso vai avançar. Temos muitas coisas interessantes, a Federação de Agricultura tem atuado fortemente em todas essas pautas, né, com a ajuda da Câmara Legislativa, com a ajuda do Executivo. Quero aqui agradecer muito, porque em todos os momentos que tivemos que nos socorrer, que chamar, fomos prontamente atendidos enquanto instituição. Agora mesmo, semana passada, foi a última reunião sobre essa questão dos cartórios e etc. Deixando claro que em todas as reuniões do ano passado, para se chegar na lei e no decreto, os cartórios estavam presentes, os representantes dos cartórios estavam presentes. Em nenhum momento, depois que se bateu o martelo com todo mundo, o representante dos cartórios falou que tinha problema. E de repente apareceu o problema.
Só para vocês terem uma ideia como é que essa coisa é dinâmica, né? Eu vim aqui quando o seu Bonato assinou o papel dele aqui no governo do Arruda. A vontade do Arruda era que aquilo ali fosse a escritura, eu tenho certeza absoluta disso. Certeza absoluta. Depois o Agnello, quando eu falei para ele, não quero mais porque não vai resolver, eu tive certeza. Depois o Rodrigo Hollenberg, que esteve aqui quantas vezes, aliás, a lei, a 12.024 do Rodrigo, lá na época quando a gente construiu. Então é um assunto complexo. Eu fico desanimado muitas vezes, mas os pequenos avanços estão acontecendo. Certamente, Giovanni, eu acho que essa luta sua, esse trabalho, essa força que você tem de estar sempre colocando com bastante altivez esse processo nos leva a ter momentos como esse, onde a Câmara Legislativa, os deputados vêm trazendo, e uma reforma tributária que é fundamental. A lei, ela é fundamental para que a gente não tenha essa coisa meio que virtual, né? O decreto é aquela coisa importante, mas a lei, ela solidifica, ela coloca à disposição do cidadão uma coisa clara que para mudar é duro, né? Nós vamos ter à tarde, provavelmente, bastante anúncio. Eu quero parabenizar de antemão, porque à tarde eu acho que não vou ter oportunidade de falar mais vezes, mas assim, temos 2 ex-ministros do Meio Ambiente no governo do Distrito Federal. Um na Secretaria de Meio Ambiente, outro no IBRAM. Com todo o seu conhecimento, nos atenderam em absolutamente todas as reivindicações que fizemos. Todas. E vai ser anunciado e vai ser um ganho enorme para o setor produtivo, especialmente o setor do agronegócio, tá certo? Não é que vai parar de cumprir lei, não, é cumprir a lei, tendo como piso a legalidade, mas avançando naquilo que é fundamental para que a gente gere emprego aqui, claramente, né? Então, eu sei que esses momentos são muito importantes. Quero agradecer a participação de todos os amigos, de todas as pessoas que estão aqui, os presidentes de sindicato, o pessoal das instituições que fazem um trabalho, né? Tem aqui a Emater, a Secretaria de Agricultura, tem pessoas extremamente apaixonadas pelo que fazem. Eu quero pessoalmente, enquanto produtor rural e enquanto presidente da federação, agradecer todos esses servidores dessas instituições que se dedicam enormemente, deputada, tudo bem? Enormemente a esse processo. Agradeço muito. Temos a primeira presidente mulher da Emater fazendo um grande trabalho, que é a Denise, né? É um ganho, um avanço também. Quero parabenizar o governador. E dentro disso, que construção faremos? Essa AgroBrasília, quando terminar, que nós vamos ter vários anúncios, vários deputados aqui presentes. A deputada Júlia Lúcia chegou aqui agora, uma jovem deputada extremamente forte, né? Fazendo o seu trabalho também. Eu queria, assim, como presidente da Federação, deputado Delmasso, com a sua licença, agradecer a presença da deputada Júlia Lúcia. Muito importante conhecer e estar presente nesse ambiente pungente que é o agro do Distrito Federal. Mas existem coisas importantes de avanço. Não dá para a gente pular determinadas coisas, tem que ir na fila, né? Avançando na fila, não dá para furar a fila, né? Quando fura a fila, a gente tem reclamação e às vezes não adianta, porque a gente tem que voltar lá para o final da fila. Aliás, eu fiz isso agora, né? Eu saí da fila, eu vou voltar para a minha área de produção. Então, Delmasso, conte com a gente, a federação, e aí nós fomos buscar o melhor. Na hora que fomos buscar advogado tributarista, que conhece muito, a federação foi então atrás do melhor, não foi atrás do medalha de prata, não. Vamos atrás do medalha de ouro, que é o Jacques Veloso, a quem eu agradeço a disponibilidade, né? Porque a gente ter um advogado do porte do Jacques, do escritório do Jacques, e ter a disponibilidade de estar conosco em todos os momentos que nós precisamos, é uma coisa de extrema relevância, Jacques. Então, eu quero de público também lhe agradecer, porque para a gente poder avançar, nós precisamos de time, e você está no nosso time da federação, entendendo que você é um craque e convive conosco como se fosse mais um jogador do nosso time. Então, muito agradecido. Tomás, então, muito agradecido por essa sua vinda aqui, por essa audiência pública ser feita aqui e por ter me dado essa condição de poder falar com você. Conte comigo sempre, amigo. Um abraço. Obrigado. Eu peço uma salva de palmas também. Quero, antes de encerrar, pedir à deputada Júlia Lúcia que possa vir aqui para fazer o uso da palavra também, já para saudar e também fazer as considerações finais. Pode sentar aqui no lugar do... E antes queria fazer o registro de presença de alguns
de algumas pessoas. O Francisco Alves, chefe de gabinete do administrador regional do Paranoá, está aqui representando o administrador regional Sérgio Damasceno. Queria registrar também a presença do jovem empresário do setor, Marcos Dalbello, que está aqui também, meu amigo de longa data, está aqui presente. E já quero passar a palavra à deputada Júlia Lúcia para fazer as suas considerações iniciais e finais. Olá, bom dia a todos. Eu peço desculpa por ter chegado atrasada, eu estava agora com o presidente do Banco de Brasília e um dos assuntos que nós encaminhamos foi exatamente a atuação de Banco de Brasília para fomento da produção agro aqui do DF, né? E confesso que fiquei feliz de perceber que o banco está com esse foco e está conseguindo apresentar algumas linhas especiais realmente para o produtor aqui do DF. Cumprimento a mesa, né? Parabenizo o deputado Delmas por essa iniciativa. Vamos atuar fortemente nessa pauta de reforma tributária. A gente sabe que a nossa atuação como deputado distrital ela é limitada, né, pela legislação federal, mas há muito que a gente pode fazer, não apenas do ponto de vista de reforma tributária, mas também por simplificação de procedimentos e de burocracia envolvida. Eu falo com muita tranquilidade. Eu sou representante do setor produtivo e tudo que está ao meu alcance eu faço para fazer, para destravar o setor produtivo. A gente tem muita lei que está no meio do caminho atrapalhando, a gente tem muito requisito imposto pelo próprio governo e tudo isso dificulta a atividade empreendedora. Então, além da reforma tributária, nós podemos pensar também, nós devemos pensar também em como facilitar a atividade do produtor. Tem uma preocupação muito forte com o meio ambiente. Eu sou secretária da Frente Parlamentar pelo Meio Ambiente e nós sabemos que a produção local, ela atende, né, Joy, a uma série de finalidades. Ela traz um alimento mais fresco, mais saudável para o consumidor, ela diminui os custos de deslocamento, portanto, de emissão de gás carbônico, porque quando a gente consegue suprir parte da nossa demanda com a produção local, a gente diminui a emissão de gás carbônico. Nós fomentamos um ramo da economia que emprega muito, que traz renda para pessoas que não querem depender da cidade, não querem ir para a cidade. E nós também preservamos o meio ambiente. E Brasília se destaca muito, né? Até pela produção florestal também, é um assunto que eu quero destacar, a gente vai ter nossa conversa agora. Enfim, eu me coloco inteiramente à disposição de vocês, o meu gabinete é o 23, eu estou na Câmara estritamente para servir, não é para fazer negócio, não republicano, então eu me coloco à disposição, eu sou do Partido Novo e meu nome é Júlia Lúcia. Muito obrigada. Obrigado, deputada. E quero mais uma vez agradecer a presença de todos e de todas, agradecer a Secretaria de Agricultura, a Secretaria de Fazenda, a FAP, agradecer a Emater e, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente audiência pública. Obrigado.